Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Mostrar para vocês essa minha estapélia, que está com 3 flores. Abriu, né, bastante flores aqui juntas. Ela sempre abre, né, de uma em uma, mas dessa vez ela abriu 3 flores. Ela é aquela estapélia fedida, né? Vocês podem notar que tem varejeiras no miolo dela. Realmente ela é fedida, mas é uma flor bem bonita, né? Em formato de estrela, uma flor marrom meio bronze, né? Bem bonita essa flor, eu gosto bastante dela. Aqui por esses dias tivemos bastante chuvas, então as plantas perderam um pouco, né, da coloração por conta da falta de sol. Os suculentas gostam muito de sol, né? Então, quando dá um tempinho meio nublado, elas sentem. Aí está o meu varal de rabos de macaco. Cresceram já bastante. A chuva ajuda a crescer, né? Apesar de que se estiver à sombra, elas estiolam, né? Mas aqui elas estão ao sol pleno. Então elas crescem, né? Mas o sol consegue conter o estiolamento delas. Estão bonitas, cheios de botões de flores. Tem flores ali e também muitos botõezinhos. Tá? Vão abrir bastante flores. Uma que eu quero que tá compartilhando com vocês é a Pearl. A Pearl é uma plantinha bem difícil. Ela funga muito fácil. As folhinhas de baixo a gente tem que estar retirando por conta dos fungos, ó. Elas com umidade, elas vão caindo as folhinhas de baixo. Eu sempre tenho retirado, né, para não deixar elas ficarem mais doentes, né? Porque a Pearl ela é bem custosinha. Eu retiro as folhinhas que já estão assim amarelas, né? Que já estão com fungos. Ó, a gente vê, né? Que elas estão já com aquele oídio. O oídio é uma manchinha preta que dá nas folhas, ó. Olha essa aqui. Aí já retiro ela, ó, para evitar, né? A gente tem que estar retirando. E nesse tempo de chuva, as perles requer muito cuidado. Como eu disse, elas não gostam muito, né, de água. Então a gente tem que ficar de olho. Essas minhas aqui já podem ver que elas sentiram bastante, né, com as chuvas. Então agora só quando passar, né, o período mesmo da chuva para que elas voltem a ter aquela beleza que elas estavam antes, né? Elas gostam mesmo de sol e pouca água. E aqui, elas estão aqui ao lado aqui desse meu canteiro.
de suculentas e ao lado do meu caramanchão. Então aqui ela pega bastante sol, o sol da manhã até no início da tarde. Aí após ela pega sombra no final da tarde. Aí das 2 horas em diante já fica mais à sombra. E eu notei que ela gostou bastante, né, desse período de sol e depois a sombra. Então a gente tem que adaptar, né, as suculentas. A gente tem que observar para ver como que elas gostam, né? Principalmente essas assim mais enjoadinhas, né? As outras não, são bem tranquilas, né? São bem fáceis. Aqui eu tenho suculentas comuns, né? Não são suculentas raras. Então assim, eu tenho observado que elas vão bem, né? Aqui é o chão, que eu plantei aqui, esse meu canteiro aqui é diretamente no chão, né? Coloquei algumas britas aqui no chão, coloquei também areia e eu vi que elas se deram bem. Então essas plantinhas que são mais fáceis, né, de cultivar, a gente não tem que ficar com muita arregalia com elas. Mas tem algumas que necessitam um pouquinho mais, né? Que a gente tem um olhar minucioso com elas. Essa minha Fred Ives aqui também cresceu bastante, ó. A roseta dela tá enorme. Ainda tá aqui no meu carrinho, sem a pintura, que eu ainda não fiz a pintura dele. Preciso fazer essa pintura, né, até para protegê-lo, né, das chuvas, né, do excesso de água, que faz com que a ferrugem destrói ainda mais, né. Aqui estão as minhas glaucas, também estão enormes, bem grandes as rosetas. Quero transplantar elas, mas ainda não consegui um lugar para poder colocá-las, porque eu tenho várias mudas delas e quero estar transplantando elas. O carrinho com as orelhas de elefante também tá bem cheio, perdeu um pouco a coloração, né, por conta das chuvas, e continua bonito, né. Logo passando as chuvas ele volta a pegar cor novamente. O meu caramanchão tá enchendo aí com o cipó São João novamente, crescendo. Ó quantas ramagens novas, né, que estão vindo. Bastante raminhas. Ano que vem eu creio que ele vai ficar ainda mais bonito, né, que esse ano, porque esse ano ele ficou maravilhoso. Mas o ano que vem eu acho que ele ainda vai ficar mais bonito, né, crescer mais. Aqui são algumas das minhas reciclagens, né, que eu plantei as suculentas nestas máquinas, né, de moedor, né, manual. E seguimos aqui, as nossas plantas continuam lindas. As samambaias amam, né, o tempo de chuva, então elas estão bem bonitas. O meu canteirinho aqui com as minhas folhagens, com as minhas plantas estão crescendo. E aqui tá uma flor que abriu por esses dias, que também eu acho uma graça, porque é muito bonitinha, ó. Ela é mesclada, né, vermelha com amarela. Eu tenho a amarela e tenho a vermelha. E essa daqui é mesclada, olha que linda. Vermelha de bordas amarela. Bem bonita, né, pessoal? Então é isso aí. Hoje o sol abriu. Tá bem quente. Do jeitinho que as suculentas gostam, né? Um abraço a todos. Se inscreve aí no canal. Deixa um comentário, um joinha. E até a próxima.